Boa noite, amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos para refletir sobre a palavra do Senhor. Essa noite eu quero refletir com você no texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 9 até o verso 18. E quero refletir sobre o tema das certezas que nós precisamos ter em tempos difíceis. E o texto diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, os versos de 9 até o verso 18. Diz assim: Empenhe-se, pois, em vir até aqui, o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse rico privilégio de mais uma vez estarmos aqui refletindo diante da sua santa palavra. Sabemos que ela tem poder para transformar a nossa vida, que ela é viva, eficaz e que ela sempre, ó Deus, traz para nós o alimento necessário para que nós sejamos, ó Deus, supridos e nutridos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. E que nessa hora não seja diferente, que mais uma vez o Senhor encontre lugar na nossa alma, no nosso coração, e venha, ó Deus, realmente encher-nos com o teu Santo Espírito e alimentar o nosso ser em ti. Oramos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta ao pastor Timóteo, provavelmente aí no final da sua vida, já na sua segunda prisão, ali em Roma, aguardando já a sua sentença, a sua execução. E ele escreve essa carta, provavelmente durante a segunda vez, como eu disse, que ele foi preso em Roma. Após ali a sua quarta viagem missionária, que não foi registrada no livro de Atos, mas ele estava ali preso. Alguns acreditam que eles estavam realmente na cadeia, outros numa prisão domiciliar, mas ele estava ali esperando que a morte chegasse. Ele até vai dizer, alguns versos antes, ainda no capítulo 4, combati o bom combate, guardei a carreira, aliás, encerrei a carreira e guardei a fé. E ele fala: o que me resta agora, o que está me reservado é a coroa da justiça. Então ele estava aguardando já realmente o Senhor o recolher, e ele sabia que a sua morte estava breve, mas ele escreve essa carta como orientação ao jovem pastor Timóteo, e também como uma carta de despedida, que Timóteo ali estava em Éfeso, e ele exorta Timóteo para permanecer firme e pede também que Timóteo o visite pela última vez. Essa carta foi escrita ali antes do ano 70, depois de Cristo, na era cristã, talvez no ano 64 até o ano 67, e ela é uma carta muito rica, muito densa, e realmente ela traz ensinamentos preciosos para nós. Nesses últimos versos aqui, Paulo tem esse ar aqui de abandono por alguns daqueles que estiveram junto com ele, que nesse momento de prisão eles, por um motivo ou outro, acabaram indo embora e o abandonaram. Mas mesmo nesse momento ali de abandono por algumas pessoas, ele se sente amplamente amparado por Deus e por alguns outros amigos fiéis, e ele traz alguns ensinamentos que para nós, nesse tempo presente, é de fundamental importância e é enriquecedor
né, serve muito para que a nossa vida seja realmente edificada e que nos traga o tema proposto, né, as certezas que nós precisamos ter em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de avanço, né, desenfreado. O Brasil, né, já registra diariamente um número superior a 4.000 mortes, né, diária por Covid-19, né, os templos continuam fechados, né, e tantas coisas acontecendo e realmente os tempos têm sido difíceis, mas algumas certezas nós precisamos ter, né, nesses tempos difíceis. E aqui, né, nessa jornada final do apóstolo Paulo, nos seus últimos momentos, talvez, né, aqui na sua carreira terrestre, né, ele traz esses ensinamentos que são de extrema importância. O primeiro deles é justamente que nós devemos ter essa certeza, que em tempos difíceis, os verdadeiros amigos, eles não nos abandonam. Aqueles que são nossos verdadeiros amigos, nos tempos difíceis em que realmente nós vamos poder contar com eles. E por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo, porque ele tem nele, né, não só um filho na fé, não só, né, um discípulo, mas um verdadeiro amigo. E por isso ele vai dizer logo nesse início desse primeiro verso aqui, do verso 9, que ele vai dizer justamente, ele vai falar assim, olha, empenhe-se em vir até aqui o mais depressa possível, venha me ver antes, né, que a minha sentença seja decretada, antes que a minha vida seja ceifada, né? Eu quero ver você é um verdadeiro amigo, eu preciso que você esteja perto. Então nós aprendemos em tempos difíceis quem são os nossos verdadeiros amigos. É muito fácil, queridos, ter pessoas perto de nós quando nós estamos vivendo em momentos de alegria, em momentos em que temos abundância de recursos financeiros, né, em momentos festivos, em momentos de descontração, mas em momentos de crise, em momentos de enfermidade, em momentos de luta, em momentos de dor, em momentos de angústia, é nesse momento em que nós sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos. E uma certeza de que nós temos é que eles não nos abandonam. Paulo não vai citar apenas aqui, né, Timóteo, como ele vai dizer que quando ele diz que outros o abandonaram, ele vai dizer que Lucas está com ele, né? Ele vai falar assim, olha, Lucas está comigo. Ele vai até dizer somente Lucas, quando ele diz somente porque tinha vários outros, né? Mas depois, mais no final, ele vai falar que outras pessoas também estão. Ele fala, Lucas está comigo. E ele também vai pedir assim, olha, encontre Marcos, né? Esse Marcos é João Marcos, e traga junto com você. Eu estou lendo aqui o finalzinho do verso 11, né? Pois ele é muito útil para o meu ministério. Esse Marcos, gente, esse João Marcos é o mesmo que Paulo, né, teve um atrito com ele, lá no início, no texto relatado em Atos, e ali no capítulo, não vou me recordar o capítulo agora, mas lá no início de Atos, quando Paulo teve aquele atrito, ele disse, olha, João Marcos não vai comigo, ele não serve para ir comigo. Mostra que depois, né, eles tiveram esse conserto e João Marcos se tornou para ele alguém precioso, um amigo verdadeiro. E aí agora ele diz para Timóteo, olha, encontre ele e traga ele, porque é um amigo verdadeiro e eu sei que ele também não vai me abandonar nesse momento difícil. Quando eu digo que os verdadeiros amigos não abandonam, né, ele vai encerrar, né, essa carta, né, dizendo para que Timóteo dê saudações a outras pessoas que são verdadeiros amigos. Quando ele vai dizer assim, olha, verso 19, dê saudações a Priscila e a Áquila, né, e a casa de Onícefero, né, então, e a Erasto também, que ficou lá em Corinto, né, e aí ele vai dizer de outras pessoas, né, que também estão dando saudações a Timóteo, como ele vai falar assim, olha, o mesmo fazem, né, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos, né, que vai falar, faça o possível para vir antes do inverno, verso 21. Aí vai falar algumas pessoas que estão ali ainda rodeando ele, que não abandonaram. Ele vai falar assim, ó, Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia
e todos os irmãos. Então havia ali amigos verdadeiros que estavam junto de Paulo. E mesmo Paulo estando preso, seja na cadeia romana ou seja uma prisão domiciliar, ele podia contar com verdadeiros amigos. Nos momentos difíceis nós podemos contar com verdadeiros amigos. Essa é a certeza de que nós temos. Os verdadeiros amigos, eles não nos abandonam, independente da situação em que nós estamos vivendo. Então, seja um momento fácil ou difícil, nós teremos sim aqueles que são verdadeiros amigos junto com a gente. Outra certeza que nós precisamos ter em tempos difíceis é que as coisas mais importantes que nós temos ou que nós devemos nos apegar são aquelas que alimentam a nossa alma e não o nosso corpo, né? São aquelas que alimentam o nosso espírito, a nossa alma, e não aquelas que alimentam o nosso corpo físico. Isso o apóstolo Paulo deixa registrado no verso 13, quando ele vai enumerar uma lista dos desejos, daquilo que ele deseja que Timóteo leve junto consigo ao visitá-lo. Ele vai dizer assim: olha, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade. É a única coisa que Timóteo pede, né? Que Paulo pede, que de certa forma vai trazer algum conforto para o corpo. Por quê? Ele vai dizer para Timóteo, quando ele diz, né, no verso 21, faça o possível para vir o que? Antes do inverno. Alguns vão falar tantas coisas a respeito da capa. A capa tinha ali, né, uma questão profética, sacerdotal, né, traz a capa porque Paulo, né, queria... alguma coisa ligada nessa questão profética, sacerdotal. Eu acredito que era apenas para se proteger do frio, né? O inverno estava por chegar quando ele escreve essa carta. E aí ele queria ali se aquecer, né, do frio. E ele pede então para trazer essa capa que ele teve que deixar lá em Troade. Mas aí ele vai dizer as coisas que realmente são importantes, que realmente são as coisas que alimentam a alma, o espírito, né? E não as coisas que alimentam o corpo. Porque ele vai dizer assim, olha, traga também, né? Traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, mas traga também o que? Os livros. Né? O que Paulo queria ali naquele momento que ele estava preso, que a sua liberdade, né, havia sido limitada, havia sido ceifada. Ele queria os livros, ele queria continuar aprendendo, continuar tendo acesso ao conhecimento, continuar estudando, né, acerca, né, das coisas de Deus, principalmente. Ele vai dizer assim, ó, especialmente os pergaminhos, ou seja, né, ele queria também os pergaminhos, que pode ser entendido de duas formas aqui: pergaminhos já escritos, né, que seriam pergaminhos que ele havia escrevido, ou em vez de ser livros já compostos, né, com uma quantidade maior de ensinamentos, mas alguns escritos soltos e ali registrados em pergaminhos, como também o pergaminho em branco, para que ele pudesse escrever mais, para que ele pudesse produzir conhecimento. Então, o que era importante realmente, né, em momento difícil, naquele momento ali de prisão, em que a sua vida corria um grande risco, em que ele entendia que a morte estava muito próxima, eram as coisas que podiam alimentar o espírito e não as coisas que podiam alimentar, né, apenas o corpo. Quantas vezes nós nos preocupamos com as coisas que podem alimentar o corpo e não nos preocupamos com as coisas que podem alimentar o espírito? Às vezes nessa pandemia a nossa preocupação é justamente essa, né? A gente viveu isso e está vivendo, né, isso aqui na região onde a gente mora, não no caso na nossa cidade, mas em Belo Horizonte, que o comércio está se fechando, né, mesmo o essencial no domingo, aí o sábado fica lotado, as pessoas ficam, mas não vai funcionar amanhã, eu tenho que comprar tudo hoje. Tem a semana inteira aberta, mas um dia que vai ficar fechado já desespera as pessoas, com medo de não ter alimento, e aí as pessoas têm essa preocupação, né, gigantesca com o alimento físico, mas e o alimento espiritual? E nos momentos, né, difíceis, nos tempos difíceis, realmente, né, a certeza que nós precisamos ter que as coisas mais importantes que nós temos são as que alimentam o espírito e não as que alimentam o corpo. Por isso ele pede os livros, ele pede, né, especialmente os pergaminhos, ele pede coisas que podem trazer, né, conforto para a sua alma, pode alimentar a sua alma, que possam realmente produzir
conhecimento, e não apenas ele podia dizer assim, olha, estou com saudade de uma comida tal aí, de alguma coisa, não, eu estou quase morrendo, então eu quero experimentar isso pela última vez. Não foi isso que ele pediu, ele pediu justamente algo que podia alimentar o espírito. Pediu a capa porque talvez no inverno ele não ia conseguir ler e conseguir produzir ali, escrever conhecimento, sentindo frio. Então a capa como uma questão estratégica para proteger do frio, mas o que importava eram as coisas espirituais, aquilo que podia alimentar o espírito. Não é diferente para nós, precisamos nos preocupar com isso. Os tempos estão difíceis, precisamos orar mais, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos realmente buscar as coisas que alimentam o espírito. Tem muita gente preocupada só em ganhar mais e mais dinheiro, em adquirir mais e mais bens, e às vezes até preocupados porque a renda caiu de certa forma, e é ruim mesmo quando temos um padrão de vida e ele diminui. Mesmo aqueles que não tiveram uma queda na renda, os preços das coisas subiram e o nosso poder aquisitivo foi diminuído, e isso gera uma preocupação, claro. Mas, queridos, isso não é o mais importante. O mais importante é que nós não podemos deixar de alimentar a nossa alma, o nosso espírito. É isso que vai nos capacitar, nos dar força para correr atrás das outras coisas também. A nossa alma, o nosso espírito precisa estar forte, precisa estar bem alimentado. E aí é uma certeza de que nós temos em tempos difíceis que as coisas mais importantes são as que alimentam a alma e não o corpo. Outra certeza que nós precisamos ter em tempos difíceis é que em tempos difíceis nós vamos conhecer realmente o caráter das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que nos cercam. Em tempos difíceis as pessoas tiram as suas máscaras, as máscaras caem, e aí a gente pode conhecer realmente o caráter daqueles que estão perto de nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso, ele começa a dizer no verso 10, quando ele diz assim, olha, para que Timóteo venha depressa, ele diz assim, olha, Demas, ele amou mais o presente século e ele me abandonou e foi para Tessalônica. Então Demas estava junto com Paulo, e o que aconteceu? Ele amou mais o presente século e foi. A gente vai ver falando sobre Demas lá em Colossenses 4:4 e também em Filemão 24, o versículo 24. Nós vamos ver citando quem era Demas, estava junto ali com Paulo, era precioso para Paulo, mas foi um dos primeiros a abandonar. Por quê? Amou mais esse século, amou mais as coisas deste mundo, considerou mais as coisas que alimentam o corpo, os desejos próprios, os seus próprios interesses, do que as coisas espirituais. E aí as máscaras começaram a cair. E também do verso 14 até o verso 16, Paulo vai citar outra pessoa, ele vai falar sobre Alexandre, ele vai dizer sobre Alexandre e vai dizer para quem era Alexandre, o ferreiro, e ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar assim, olha, Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, e sobre Alexandre a gente vai ler lá em 1 Timóteo 1:20, que Paulo vai estar falando também sobre ele. E ele vai falar assim, o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez, e vai fazer uma advertência para Timóteo, ele falou, tome cuidado com ele também você, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras, Então, assim, o caráter das pessoas é conhecido em tempos difíceis, e aí a gente vai saber quem são os verdadeiros amigos, quem realmente tem amor pelo Evangelho, quem realmente está disposto a ser disciplinado, como ele disse, resistiu fortemente às nossas palavras. Na hora que precisou realmente ser disciplinado, foi uma pessoa que causou muitos males ao apóstolo Paulo, não aceitou a disciplina. Então, e aí aqui o apóstolo Paulo adverte para que Timóteo tenha cuidado, ou seja, nós conhecemos o verdadeiro caráter das pessoas. Tempos difíceis, eles servem para que as máscaras caiam, para que nós possamos conhecer quem são verdadeiramente as pessoas. Então essa é a certeza que nós precisamos ter em tempos difíceis, que o caráter das pessoas vai se mostrar. Isso vai assustar, muitas vezes você vai ficar assustado com o que você vai ver, mas não é novidade isso, não é só eu, não é só você que vai estar sendo, por exemplo, surpreendido com algumas pessoas. Aqui nós temos o exemplo do apóstolo Paulo também sendo surpreendido. E ele ainda vai dizer a algumas pessoas que ele não cita nome, como no verso 16, que ele diz assim, olha, na minha primeira defesa, que foi
aqui ainda não tinha sido a sentença final, e por isso que ele ainda estava preso aguardando a sentença final. Ele diz assim, olha, no verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Olha o caráter das pessoas que estavam junto dele, das pessoas que estavam acompanhando a sua pregação, das pessoas que estavam ali dizendo: Paulo, eu estou contigo, né? Na hora que precisou de ir lá defender ele diante do tribunal, ninguém foi. Por quê? E o medo de serem presos também, e o medo de serem condenados juntamente, e o medo, né, como muitos hoje também dizem, eu vou tomar partido, né, vou me posicionar, e como é que fica a minha situação, a minha imagem, né? As pessoas hoje têm uma preocupação muito grande com a sua imagem, e isso às vezes até acima da verdade, acima do evangelho puro e simples. As pessoas pensam que a sua imagem é maior do que a imagem de Cristo, né? E aí o apóstolo Paulo deixa claro isso aqui, olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Então não se assuste com isso. Se na hora de realmente as pessoas se posicionarem e de mostrarem que realmente são seus amigos, de mostrarem que realmente estão contigo, se te abandonarem, tempos difíceis, é hora das máscaras caírem, é hora de realmente conhecermos o verdadeiro caráter das pessoas, né? Mas o apóstolo Paulo traz um ensinamento profundo ao nosso coração. Isso não deve gerar mágoa no seu coração, isso não deve gerar ódio no seu coração, isso não deve gerar um sentimento de vingança no seu coração. Porque olha o que ele disse no verso 17, né? Aliás, no final do verso 16 ainda ele diz assim, olha, que isto não lhe seja posto na conta. Ou seja, ele não desejou nenhum mal para essas pessoas. Olha, eles não vieram, não me defenderam, o caráter deles foi revelado, mas que isso não seja posto na conta deles. Parece as palavras de Jesus lá na cruz, né? Quando Jesus diz assim, faz aquela oração a Deus e diz assim, Pai, perdoa essas pessoas, eles estão aqui me crucificando, mas é porque eles não sabem, né, o que estão fazendo, né? Eles não sabem quem que realmente está trabalhando na mente deles para fazerem tal coisa. Então é o que o apóstolo Paulo diz, que isso não lhe seja posto na conta deles. Então essa também deve ser a nossa posição. Em tempos difíceis as máscaras vão cair, as máscaras cairão, mas não deixe que isso contamine você. Não fique com um sentimento de vingança, com um sentimento de retaliação por causa disso, né? Deixa o Senhor cuidar, como ele disse lá em cima, né, a respeito do Alexandre, no verso 14, o Senhor vai dar a retribuição de acordo com o que ele fez. A vingança pertence ao Senhor, o julgamento pertence ao Senhor, né? Se o Senhor vai perdoar, se o Senhor vai trazer juízo, se o Senhor vai agir de uma forma ou de outra, é com Deus, não é com a gente, né? Não precisamos nos preocupar, mas que nós vamos conhecer o caráter das pessoas em tempos difíceis, é uma certeza de que nós temos. E por fim, e assim encerramos, né, com esse aprendizado maravilhoso, enriquecedor, em tempos difíceis, é que Deus sempre está conosco e que Ele sim jamais nos abandona. É o que diz o verso 17 em diante, que aí Paulo vai dizer assim, olha, mas o Senhor esteve ao meu lado. Ele está dizendo lá na defesa dele, né? Olha, todos me abandonaram, ninguém foi ao meu favor, mas o Senhor, esse sim, esteve ao meu lado. E olha, muito além de estar do lado, o Senhor jamais nos abandona, e além de não nos abandonar, Ele ainda vai fazer algumas coisas preciosas para nós. Ele vai dizer que, olha, o Senhor, né, esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Então, além do Senhor, né, estar sempre conosco e nunca nos abandonar, Ele ainda nos fortalece. E aí ele vai dizer assim, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e que todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão, ou seja, fui libertado lá, estou aqui agora aguardando, né, a sentença final, mas o que importa é que o Senhor, né, me libertou. E o verso 18 ele encerra dizendo, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele seja toda a glória, a Ele a glória para todos sempre, amém. Ou seja, a expectativa de Paulo aqui já não era nem mais que o Senhor libertasse ele para uma vida terrena. Ele
considerou isso, olha, ninguém foi na minha defesa no primeiro julgamento, mas o Senhor esteve do meu lado, Ele me fortaleceu, Ele garantiu que a minha pregação chegasse a todos os gentios e eles fossem, né, salvos pelo Evangelho de Cristo por meio da palavra que o Senhor me deu. E agora o Senhor vai me livrar de quê? Né? De toda obra maligna, e vai me levar salvo para o seu reino celestial. Né? Ou seja, eu não estou nem aguardando mais que Ele me livre, né, de uma condenação terrena, mas sim de uma condenação eterna. Paulo começou a enxergar, né, além, né, começou a enxergar além, ou seja, Deus jamais nos abandona em tempo algum, ainda que venhamos a morrer, né, a nossa vida continuará na eternidade. Deus sempre está conosco e nunca nos abandona. Essa é uma certeza que nós precisamos ter em tempos difíceis, né? E por isso ele diz assim, ele encerra dizendo: a Ele glória para todos sempre. Amém. Queridos, como nós precisamos ter essas certezas, como nós precisamos saber que os verdadeiros amigos não nos abandonam em tempos difíceis, como nós precisamos ter essa certeza que as coisas que mais importam são aquelas que realmente alimentam o espírito e não o corpo, não os nossos interesses, não os nossos desejos, mas sim a nossa alma. Como precisamos ter a certeza de que vamos conhecer o caráter das pessoas quando estamos em situações difíceis. E como precisamos ter essa certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, está sempre conosco, Ele nunca nos abandona e Ele sempre, né, nos guia para para o seu reino, para a sua glória, para a vitória que é dele, e Ele nos guia junto com Ele. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no seu coração. Que esses tempos difíceis não sirvam realmente para que a sua mente, o seu coração possa ficar entristecido, mas sim se alegrar no Senhor, de ter essas certezas de que em tempos difíceis você pode contar com amigos, de que em tempos difíceis você pode encher o seu coração e a sua alma com aquilo que alimenta o espírito, que em tempos difíceis é bom para você conhecer quem é quem, e de que em tempos difíceis é bom para você experimentar que Deus está contigo. Vamos orar? E nesse momento eu quero orar, né, para algumas pessoas em especial, pela netinha da irmã Leni, né, que está passando por uma situação difícil, está tendo algumas convulsões, está longe dela, e isso é ruim porque não pode estar acompanhando, né? Também o irmão Pedro, que está internado no Hospital Veracruz, se recuperando de Covid. Tome cuidado com a Covid, é muito sério, né? Graças a Deus, pude falar com ele hoje, ele está falando bem, está com uma boa respiração, um bom desenvolvimento clínico, né? Há uma expectativa de que ele receba alta médica ainda nessa semana, né? Irmã Edileuza também, tive lá hoje porque não consegui falar com ela e precisava estar ali para ver como está a família, mas graças a Deus tomei todos os cuidados, não entrei na casa, né? E eu e eles de máscara, não nos aproximamos uns dos outros, mas estive ali, orei com eles, e ela também está com Covid, se recuperando, está em casa, está com alguns sintomas, mas graças a Deus também nada assim grave, né? Com efeitos que são desconfortáveis, mas que não são graves, e que o Senhor possa fortalecê-los, e todos aqueles que nós sabemos que carecem das nossas orações, né, que estão passando por momentos difíceis, como a Cristina, né, perdeu sua mãe, né, há pouco tempo, né, e passando por essa situação, a irmã Michele aguardando, né, uma consulta que vai definir talvez a sua cirurgia, né, e tantas outras pessoas, né, que estão passando por momentos tão difíceis, a irmã Nilzete, né, nesse acompanhamento clínico também na sua enfermidade, que até hoje não se definiu, né, o que realmente ela tem, mas tem sido acompanhada e tratada, e graças a Deus também tem sido evoluído de uma forma, né, não satisfatória, mas que graças a Deus ela tem conseguido superar, e tantos outros, né, que nós temos acompanhado de perto, e que os irmãos também com certeza têm orado, e na medida do possível também têm acompanhado, que Deus possa estar restaurando. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque vivemos sim em tempos difíceis, mas é nesse tempo em que nós sabemos que temos sim amigos verdadeiros que o Senhor coloca diante de nós, e para nos abençoar, para nos acompanhar e para confortar o nosso coração, para nos dar, ó Deus, realmente esse alento, esse consolo de que não estamos sozinhos, e de que o Senhor, ó Deus, se faz presente na nossa vida também através deles. Senhor, muito obrigado por nesses tempos difíceis nós podemos ter essa oportunidade, esse privilégio
de buscar mais ao Senhor, de nos interessarmos mais para as coisas que alimentam a nossa alma, o nosso espírito, e não apenas as coisas, ó Deus, que alimentam o nosso corpo físico. Obrigado por também sabermos, ó Deus, conhecer as pessoas, quem são elas nesses momentos difíceis, e assim, ó Deus, sabermos com quem podemos ou não contar. E mais importante do que tudo isso, obrigado a Deus pelo Senhor estar presente na nossa vida, seja nos momentos fáceis ou difíceis, e nos fortalecendo, nos guiando e nos protegendo, e que nós possamos, Deus, a cada dia ser gratos ao Senhor. Senhor, cuida dessas pessoas citadas, cada um com a sua enfermidade, cada um com a sua dificuldade, que o Senhor possa restaurá-los e que possa, Deus, agir com poder e graça sobre a vida delas, e que elas possam, Deus, a cada dia ter mais e mais motivos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Assim oramos com o perdão dos nossos pecados, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e uma excelente noite.